Olá! Nessa aula eu vou te mostrar como fazer a declaração do imposto de renda retido na fonte. Toda pessoa jurídica que faz a retenção de imposto de renda dos seus funcionários e até mesmo uma pessoa física que faça a retenção do imposto de renda tem como obrigação enviar essa declaração. Tá, então lembrando que na aula de departamento pessoal a gente viu que os funcionários eles têm o desconto do imposto de renda, né? E esse desconto ele é repassado pelo empregador e agora essa declaração nada mais é do que a prestação de contas do empregador perante ao fisco a respeito dessas retenções e seus respectivos repasses. Então eu vou fazer aqui a demonstração de como fazer a declaração diretamente no aplicativo da Receita Federal. E também eu vou demonstrar como o sistema da PROCIS pode facilitar e muito a sua vida automatizando essa rotina. Então vamos lá. Então você tem que primeiramente fazer o download aí do aplicativo da DIRF e também do ReceitaNet, que é para fazer a transmissão. Então aqui no Google, você pode até jogar aqui diretamente download da DIRF, você joga sempre do ano que você estiver, que ele já aparece o link aqui direto com o site da Receita Federal, onde estão os programas. Então aqui você tem a opção para baixar para o Windows 32 bits, 64 bits, para Linux. Então é só você clicar aqui no arquivo correspondente ao seu sistema operacional e fazer a instalação, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. Então depois de fazer a instalação, a gente abre o programa, né? Lembrando que tem que fazer a instalação do aplicativo e também do ReceitaNet para posterior transmissão da declaração. Então aqui você tem as seguintes opções: fazer uma nova declaração, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Você tem a opção de importar os dados, que a gente vai utilizar essa opção quando a gente gerar as informações lá pelo sistema da PROCIS, e aqui é para restaurar uma cópia de segurança. Então primeiramente vamos clicar aqui em nova declaração. Aqui você joga o CNPJ do teu cliente, né, do declarante, da pessoa jurídica. Aqui é o ano calendário que se refere. Lembrando que o vencimento da DIRF, ela tem que ser transmitida até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano do fato gerador. Então, nós estamos em 2020, vamos enviar a DIRF referente ao ano calendário 2019. Consequentemente, o prazo para envio é até o dia 29 de fevereiro de 2020. Esse ano de 2020, excepcionalmente, o mês de fevereiro teve 29 dias, mas normalmente é até o dia 28 do mês de fevereiro do ano subsequente ao fato gerador. Tá? Então aqui a gente preenche os dados da empresa, CNPJ, o ano calendário, o nome. Depois de preencher as informações, você clica em OK. Aí vai perguntar aqui a natureza do declarante. Você clica aqui, pessoa jurídica de direito privado, órgãos, autarquias, fundações e administração pública, órgãos, autarquias, empresa pública, entidade com alteração de natureza jurídica. Então, dentro de uma normalidade, a nossa aqui é a primeira opção, pessoa jurídica de direito privado. Você clica aqui. Aqui tem algumas condições também excepcionais. Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde, coletivo empresarial, administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos, instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou pagamentos de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, Federal, Estadual e do Distrito Federal, efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior, sócio ostensivo de sociedade em conta de participação, União detém maioria do capital social sujeito a voto, recebe recursos do Tesouro Nacional, está obrigada a registrar a execução orçamentária no CIAF. Então aqui são situações excepcionais, né? Dentro de uma normalidade você não precisa preencher, tá? Só se a empresa em questão que está fazendo a declaração tem alguma dessas peculiaridades. Então a gente clica aqui em OK, confirma a criação da declaração, do CNPJ tal, no ano calendário de 2019, sim. Então aqui ela
por perguntas aqui que foram feitas na tela anterior. Ela já está aqui tudo como não, né? Porque a gente não marcou nenhum daqueles quadrinhos de situações excepcionais. E aqui embaixo você tem que fazer o preenchimento das demais informações. Então aqui você tem que preencher o CPF do sócio responsável pelo CNPJ, o sócio administrador. Naturalmente você tem essa informação, mas de qualquer maneira você pode confirmar no ECAC. Lá no cadastro do ECAC você verifica qual é o sócio responsável. Depois aqui você preenche aqui se ela é uma declaração retificadora ou não. Se é a primeira vez que você está transmitindo a declaração, você vai clicar aqui não. Caso você já tenha transmitido e ela foi com alguma incorreção e você está fazendo uma nova, então aí você está retificando, aí você marca aqui sim. Aqui no nosso caso eu vou deixar aqui não. Aqui você vai preencher o CPF do responsável pelo preenchimento da declaração, ou seja, você aí na condição de contador que está fazendo a declaração para a empresa. Você vai preencher o seu CPF, o nome, DDD e o telefone e o correio eletrônico. Depois de preenchido isso, a gente vai vir aqui em cima, vamos clicar aqui rendimentos tributáveis. E aqui você começa a preencher as informações dos beneficiários, tá? Então aqui você vai colocar funcionário por funcionário, inclusive os sócios que tiveram Prolabore. O Prolabore, lembrando que é o salário do sócio, né? E consequentemente tem desconto de imposto de renda. Então o sócio também entra aqui, o sócio que tem Prolabore também entra aqui. Então, uma empresa, para você ver o trabalho que dá, se a empresa tiver 10, 20 funcionários, você vai ter que fazer o preenchimento aqui de cada funcionário, referente a todos os meses aqui, renda tributável, imposto retido. Então, vamos fazer um aqui como exemplo. Você preenche aqui o CPF e o nome e o código da Receita. O código da Receita, você clica aqui, né, ele vem trazendo aqui a relação. Rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, prêmios obtidos em concursos e sorteios. Aí você vai preencher aqui a natureza do rendimento que a pessoa teve. Então o código a ser utilizado aqui, tanto para o funcionário quanto para o sócio que está retirando o Prolabore, é esse primeiro código aqui, o 0561, rendimentos do trabalho assalariado. Então aqui ele faz uma pergunta se tem identificação do alimentado disponível, identificação de previdência complementar disponível. E aqui você faz o preenchimento, o rendimento tributável, então você joga aqui o salário, a previdência oficial, né, o valor que foi descontado em folha referente ao INSS. Caso o funcionário ou sócio tenha previdência complementar, você clica aqui, ó, previdência complementar, e você tem que fazer a identificação aqui da entidade, né, de previdência e informar os valores. Dependente também é a mesma coisa, você tem que informar aqui caso o funcionário tenha dependente e pensão alimentícia. E aqui você informa o valor do imposto retido. E aí você faz a mesma coisa. Isso aqui você tem que prestar essa informação em todos os meses, né? De janeiro a dezembro do ano calendário. Então, depois de preenchida as informações, você pode incluir um novo funcionário, né? Se a empresa tiver vários funcionários, tem o sócio, enfim. Então você faz o preenchimento funcionário por funcionário. Quando você completar aqui o funcionário, você clica no maisinho aqui para você pular para o próximo, tá? E aqui nesse menu lateral esquerdo aqui, você tem situações em caráter excepcional, como compensação de imposto por decisão judicial, tributação com exigibilidade suspensa, previdência complementar, rendimentos isentos, rendimentos recebidos acumuladamente. Então, dentro de uma normalidade, o preenchimento, o básico é esse aqui, né? O rendimento tributável, a previdência oficial que foi descontada, e por fim aqui o imposto retido, tá? E aí você, como eu falei, para incluir um novo funcionário, você clica aqui no maisinho. Aí ele já abre aqui para você inserir o CPF, o nome e o código de receita e prestar as mesmas informações. Então, depois que você fez o preenchimento de todos os funcionários, sócios e tudo mais, você clica aqui para dar uma verificada se a declaração está com alguma pendência. Então, vamos clicar aqui.
Então a declaração ela não tem nenhuma pendência, ela tem aqui só um aviso informando que o fax não foi informado, mas não é uma informação obrigatória. Então depois que você verificou a pendência, não tem nenhuma pendência, não tem nenhum erro, que o erro é que bloqueia a transmissão da declaração. Como não tem nenhum erro, só avisos, você já pode fazer, você pode gravar para fazer a transmissão. Então você clica aqui no disquinho aqui, gravar declaração para entrega à Receita Federal. Clica em avançar. Aqui ele já mostra o diretório em que ele vai gravar a declaração. Se você quiser alterar, é só você clicar aqui na pastinha em alterar. Local da transmissão, você coloca aqui a tua unidade federativa. Eu estou falando do Rio de Janeiro, a empresa é do Rio de Janeiro. Clique em avançar. Quando você clicar em avançar, ele já mostra, ele já grava a declaração e já pergunta aqui se você quer transmitir a declaração agora. Então é só você clicar em sim, clique em avançar. Se a empresa ela tiver certificado digital, você marca aqui transmissão utilizando o certificado digital, clique em avançar que ele já vai abrir o ReceitaNet, vai fazer a transmissão da declaração e automaticamente já salva o recibo. Você consegue imprimir tanto o recibo quanto a declaração e já fica disponível também de você imprimir o informe de rendimento dos funcionários. Então, você pode fazer isso tanto pelo sistema quanto por aqui também. Ele tem essa opção de você imprimir o informe de rendimentos, que posteriormente os funcionários irão fazer suas respectivas declarações de imposto de renda à pessoa física e se faz necessário esse informe de rendimentos para eles terem a base de dados das informações. Então aqui eu não vou confirmar, porque aqui é uma declaração a título de demonstração. Então aqui eu vou cancelar e depois que a declaração for transmitida, como eu falei, você vem aqui nessa opção de impressão. Aqui você pode imprimir a declaração completa, o recibo, o comprovante de rendimento dos funcionários, que você pode imprimir de uma vez todos os comprovantes ou escolher um funcionário especificamente. Aqui você pode listar os beneficiários, totais por código e resumo das declarações. Então essa declaração eu considero uma declaração bastante simples, não tem grandes dificuldades. E agora a gente vai ver como gerar o arquivo da DIRF utilizando o sistema da PROSYS e posteriormente fazer a importação para o aplicativo da DIRF. Você vai ver como é bastante simples, né, e como isso vai otimizar a sua rotina fazendo o procedimento através da geração do arquivo pelo sistema da PROSYS e posterior importação. Então vamos lá. Bem, então a gente vai abrir o sistema da PROSYS Prime aqui no módulo Folha de Pagamento. Vamos selecionar a empresa e aqui na competência vamos selecionar o mês de dezembro do ano a que se refere a declaração. Então, por exemplo, nós estamos em 2021 e vamos fazer a declaração competência de 2020. Então vamos selecionar aqui o mês de dezembro de 2020. Ok? Então antes de gerar o arquivo, quero fazer uma observação importante. Eu estou sendo redundante, mas eu quero reforçar mesmo esse ponto. Para você gerar esse arquivo, né, lembre-se que a empresa tem que, toda a movimentação da empresa, né, tem que estar imputada no sistema. Né, você aprendeu nas aulas anteriores o dia a dia de um departamento pessoal, a folha de pagamento, o repasse dos encargos. Então, o sistema ele vai gerar todas as informações com base no que está imputado no sistema. Então, se você pegou a empresa no meio do exercício, no meio do ano, ou em qualquer outro período que não contemple a movimentação completa do exercício a que se refere essas informações que você está gerando o arquivo, você tem que alimentar o sistema de forma que as informações estejam completas. Tá? Isso é algo que pode parecer banal, mas que as pessoas acabam esquecendo. Então, certifique-se de que o sistema está alimentado com todas as informações para que a declaração seja gerada de forma íntegra, ok? Então aqui no sistema, na opção integração, a gente tem a opção da DIRF aqui para gerar o arquivo e a opção do informe de rendimentos. O informe de rendimentos você pode gerar aqui por empresa, /funcionários, informe do funcionário.
Então, eu vou clicar aqui no informe do funcionário. Aí você vem aqui, seleciona, clica nos 3 pontinhos para selecionar o funcionário. E aí aparece aqui a prévia do informe de rendimento. Se você clicar aqui em visualizar informe, ele mostra aqui o modelo do informe de rendimentos, os valores, o valor total do rendimento, contribuição previdenciária, imposto retido na fonte, enfim. Ele vai trazer todas as informações daquele funcionário sobre os rendimentos que ele teve naquela determinada competência, ok? Inclusive, esse documento ele é necessário para fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, né, do funcionário ou do sócio. Então, se faz necessário esse documento para você poder imputar as informações lá no aplicativo da DIR-PF, que a gente vai ver na aula no módulo de declarações. Então, quando você está emitindo o informe de rendimento dos funcionários, do sócio, é uma excelente oportunidade de você vender também, de você fazer a declaração de pessoa física, declaração de imposto de renda pessoa física dos funcionários e dos sócios, que é um serviço cobrado à parte da contabilidade, ok? Então, vou fechar aqui. E aí, para gerar o arquivo, para a gente importar lá para o aplicativo da DIRF, a gente vai vir em integrações, DIRF, e aqui na opção de gerar o arquivo, a gente tem aqui se a gente quer gerar de todas as empresas, de uma única empresa. Aqui está marcado apenas a empresa de exemplo aqui, o local em que você quer salvar o arquivo, você pode alterar a pasta aqui de acordo com a sua necessidade. A natureza do declarante, se é uma empresa jurídica de direito privado, órgãos ou autarquias, aquelas mesmas opções que a gente viu lá na DIRF. Tá? Aqui a gente informa se a declaração é uma original ou retificadora, se é encerramento da empresa, caso positivo, a data da situação. E aqui a gente tem as opções de marcar determinados registros. Se a gente quer gerar, mesmo se não tem IR na fonte, gerar funcionários com renda anual menor que o limite para entrega, gerar sócios com renda anual menor que o limite para entrega. Então tem as opções aqui para você personalizar aí a emissão a geração do arquivo. E aí, feitas as configurações, a gente clica em gerar. Pronto, o arquivo foi gerado com sucesso. E aí agora a gente vai voltar lá na DIRF para ver como a gente faz a importação desse arquivo para o aplicativo, para a sua posterior validação e transmissão. Bem, abrindo novamente aqui o aplicativo da DIRF, a gente vai agora nessa segunda opção, importar dados. E aí o sistema ele vai pedir para você localizar o arquivo, e aí a gente vai sinalizar lá o diretório onde o sistema da PROSYS salvou o arquivo da DIRF, que nós acabamos de gerar. Então aqui, o arquivo está aqui, ó, DIRF_005.txt. A gente clica sobre ele, clica em abrir. Então ele já importa aqui, já traz todos os dados que o sistema que estão salvos no sistema. Então a gente clica no botão avançar, que ele está processando a importação. Então aqui a gente tem o resumo, tem os beneficiários adicionados, foi um só. Clique em concluir. E aí, para você abrir a declaração, você clica aqui, ela já aparece aqui, né? Você clica em cima dela, dá um duplo clique. Ele já abre aqui a declaração com todas as informações preenchidas. Se você quiser verificar, você clica aqui em beneficiário, que ele vai trazer todas as informações aqui que importou do sistema da PROSYS. Então, para fazer a validação e transmissão, é o mesmo procedimento. Você clica aqui no botãozinho de verificar pendências. Ó, não tem pendências, e aí o processo é o mesmo. Você fecha, clica aqui no botão para fazer a gravação da declaração, avança, e aí você clica no mesmo processo, vai clicar na unidade, vai selecionar aqui a unidade federativa, vai avançar. Aqui ele dá uma mensagem que a declaração já foi gravada, deseja subscrevê-la. E aqui eu não preciso continuar, o processo é o mesmo. Você vai clicar aqui sim, vai avançar e vai fazer a transmissão da declaração. Então uma observação muito importante
é que o sistema da ProSys já tem todas as informações armazenadas, então você não precisa fazer a digitação aqui de dado por dado, né? Imagina se você pega uma empresa com muitos funcionários e você com essas informações todas salvas no teu sistema de folha de pagamento e você tem que preencher aqui de novo. Então o sistema facilita muito aí a tua rotina, importando esses dados e de forma que você consegue importar para o sistema da DIRF e já vai tudo preenchido, tudo certinho, só para você fazer a validação e posterior transmissão. Então, com isso, a gente conclui essa aula sobre a DIRF. Espero que tenha ficado claro e também que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.